E aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e mais um vídeo aqui trazendo um rankingzinho de HQs. Como eu acho que quem já acompanha o canal já vê que com frequência a gente traz vídeos de reviews de HQs, principalmente de Cyberpunk e The Witcher. Eu já tinha feito um mês passado, um tempo atrás, um vídeo sobre as HQs de The Witcher, inclusive já trazendo uma primeira impressão, digamos assim, da Wild Animals, que foi a última HQ de The Witcher finalizada. Então, aqui, aproveitando que a Cyberpunk Shoshu foi finalizada e nós também já temos review aqui no canal dela, eu vou trazer um ranking aqui também, porque eu acho um conteúdo bastante interessante e uma quantidade de materiais relevantes para a gente analisar e, diga-se de passagem, mais que suficiente para quem gosta desse universo já entrar mais ainda de cabeça nele e entender como que funciona as HQs, como que é contada essa história de uma outra mídia, né? Porque no jogo a gente tem uma ação mais direta, já na HQ a gente vai agir mais como um observador, acompanhando os personagens, diferentes tons de história. Mas antes da gente entrar no ranking propriamente dito, vamos abordar dois tópicos antes, tá? Um dos que me motivaram a trazer esse vídeo agora é porque ainda para 2024 está programada uma nova HQ de Cyberpunk intitulada Kickdown. Essa HQ ela aparentemente vai trazer mais ação, nós não temos muitos detalhes dela e o primeiro volume dela está programado para ser lançado em julho de 2024. Ele vai ter 4 partes, assim como as HQs regulares de Cyberpunk. Chama de regulares porque nós temos aqueles one-shots um pouco mais longos que vem com o jogo ou com alguma promoção. Nós temos também essas HQs regulares de 4 partes, tal. Então, essas HQs funcionam da mesma maneira que The Witcher, 4 meses saindo. Então, muito provavelmente essa HQ vai ser iniciada em julho, início de julho, né, dia 3 de julho, que se não me falha a memória está programado para ser lançado. Vou deixar o link na descrição para quem quiser ver a notícia. Publicamos lá no Mega. E possivelmente ela vai ser finalizada aí até o final do ano, podendo atrasar e sair bem no final do ano praticamente, como foi que aconteceu com algumas outras HQs, tanto de Cyberpunk como de The Witcher. Então, tendo isso em vista, eu acho interessante a gente já trazer esse ranking aqui, para quando sair a nova HQ a gente poder trazer uma review dela e esperar sair novas HQs para ir atualizando o ranking das revistas assim, né? Ao invés de fazer um ranking em que eu tenho que comentar uma HQ que tem um volume só lançado, não é um negócio que eu particularmente curto muito. Fiz isso em Wild Animals, mas não é muito o que eu curto fazer. E no ranking nós temos basicamente 2 tipos de materiais, tá? Que nem eu falei, nós temos os single shots ali que foram lançados de uma vez, uma história, digamos assim, um pouco mais curta, e as histórias serializadas. Nas histórias serializadas nós temos Blackout, temos também Shoshu, que foi a última que saiu, Your Voice e a Trauma Team, que foi a primeira que é publicada desse universo, se não me falha a memória, pelo menos serializada. E uma coisa que eu esqueci de falar, né, todos esses quadrinhos foram publicados com a parceria CD Projekt Red e Dark Horse Comics. Nas single shots nós temos o Big City Dreams, Your Voice e Where's Johnny, tá? Então vamos classificar essas 7 HQs. O critério é um critério que acaba sendo bastante pessoal. Temos aí 4 colunas, que é o ótimo, vale muito a pena, boa e nem. Já adiantando que nem não tem nenhuma, eu acho que todas em algum ponto valem a pena. Só que o que muda é como a gente vai ter o entendimento e a percepção da história para quem conhece ou não está tão inteirado assim desse universo, já que muitos dos quadrinhos vai trazer referências de coisas que não são contadas e ficam subentendidas para quem teve uma profundidade maior com o jogo ou com esse universo. Então, devido a isso, eu acho que leitores de primeira viagem pode começar um pouco perdido e ter que se inteirar um pouco mais depois. Em The Witcher isso também acontece, porém,
não é uma recorrência tão grande assim, sabe? As histórias de The Witcher eu creio que elas são mais autocontidas e as definições que que o leitor precisa saber, elas são contadas ali de forma macro, o que não acontece em algumas HQs de Cyberpunk, tá? Então, beleza. Vamos aí para a classificação, começando aqui com o Traumatin, como eu falei, foi a primeira, pelo menos serializada que eu tenho lançada, e por isso eu vou colocar ela aqui numa linha que vale muito a pena. Traumatin, ele vai trazer uma história de uma funcionária do Traumatin, que é a elite de salvamento, né, ali de Night City, no universo de Cyberpunk. E esse Traumatin, ele não é só uma equipe de salvamento, é uma equipe de resgate. Então a galera vai armada, ela está preparada militarmente para diversas situações. E aqui ela vai ter que lidar com uma situação em que ela vai ter que atender um cliente do Traumatin que foi um bandido, né, um homem ali daquele universo que assassinou o seu parceiro de trabalho e também de vida. Ali ela vai entrar em um dilema moral muito grande, o que ela deve fazer em relação, putz, eu vou ser profissional nesse ponto e ignorar tudo que aconteceu até aqui, ou eu vou agir de forma mais passional. E aí ela toma sua decisão. E é isso, para quem quiser saber mais, temos a review de Traumatin aqui no canal. Eu vou tentar deixar ele linkado aqui, eu digo tentar porque às vezes eu esqueço, então por favor me lembrem para trazer, caso necessário, tá? Caso eu esqueça. Então, dando continuidade, eu vou classificar primeiro as serializadas aqui. Eu vou trazer agora aqui, vamos falar sobre Blackout. Blackout é uma história que eu considero ótima, porque ela tem uma pegada um pouco, não tão intimista. Xoxo, eu acho que é extremamente intimista a história. Mas o Blackout, ele tem uma pegada muito mais reflexiva em relação a que Cyberpunk dialoga diretamente. Quando a gente fala em Blackout, né, na história Blackout, a gente fala de um homem que trabalha consertando os equipamentos que as pessoas assistem às fitas, né, que colocam elas dentro de outros universos ali. E ali ele vê como que ele acaba sendo ignorado por toda aquela sociedade, acaba se ferrando demais em muitos aspectos. E aí ele e um outro grupo de pessoas que, mesmo estando inserido em um certo nível da sociedade, acaba tão marginalizado que eles falam assim, não, beleza, agora a gente vai roubar um banco e vai afetar esse sistema de alguma maneira. Então eles planejam esse salto. Então essa história ela acaba trazendo tanto um lado mais intimista do personagem dentro de uma sociedade extremamente opressora, como também uma parte mais focada em ação. Só que aqui a mescla ela não é necessariamente igual, a parte de ação é bastante interessante e uma ação um pouquinho mais contida, né? Mas muito interessante a história e os pontos que ela atinge. Agora vamos para a próxima história, que é Your Voice. Your Voice é uma história que eu considero boa. Ela é surpreendente, não é surpreendente, ela é curiosa, digamos assim. Surpreendente é algo que a gente falaria, pelo menos que eu falaria que, nossa, não esperava por isso. Só que a história ela deixa entender muitos pontos e ela mostra uma moça que está trabalhando como espiã, só que esse trabalho dela acaba levando ela para um caminho em que ela se envolve com gangues, com a parte da polícia de Night City, e isso não dá muito certo. Quando isso acontece, a sua mãe, que tem um restaurante de beira de estrada mesmo, assim, mais afastado de Night City, que ela conta no começo da HQ que ela mudou muito de vida, né, durante até a sua velhice, pelas filhas e tal, ela precisa voltar e aí todo o seu passado vem à tona. É uma história que pega aquele ritmo de vingança. Então ela tem uma ação muito boa, não é uma história imprevisível. Para quem conhece o universo de Cyberpunk, o destino da personagem fica bastante claro desde o começo, porque Cyberpunk é um universo trágico. Além da gente pensar no conceito de visual acima de essência, né?
visual acima de substância, você pode pensar que Cyberpunk dificilmente vai ter um final feliz, né? Então é uma coisa que os leitores eu acho que já estão bastante acostumados, e isso é surpreendente quando a personagem se revela quem ela é e as suas habilidades, né? Surpreendente não, curioso, como eu falei, e o porquê que ela deixou uma vida toda para trás para mudar drasticamente. Mas assim, é uma boa leitura, vocês vão curtir bastante. Só que eu acho que não sobe um pouco mais no meu ranking, porque particularmente eu gosto dessas histórias que, além de ter esse diálogo com o personagem, eu gosto mais de histórias que traz um diálogo maior com o universo de Cyberpunk de forma geral. E dando continuidade, vamos para a última HQ serializada, antes de entrarmos nas outras 3, que é a Shoshu. Shoshu eu colocaria como vale a pena. Ela não chega no mesmo nível, digamos assim, do que a Blackout num ranking, mas eu acho que vale a pena, porque ela é uma história que traz uma questão bastante íntima dos personagens e uma discussão que acaba colocando o personagem central da história, que é um membro da gangue dos Milestone, como uma pessoa que, vamos dizer assim, não fazia parte desse universo e foi se inserindo e se modificando até perder quase que completamente suas características físicas como pessoa, mas por dentro ele ainda tinha uma série de sentimentos que ele não sabia como lidar, estando com uma outra personagem que não sabia como receber também esses sentimentos. A história ela acaba sendo bem pesada, graficamente ela é bem violenta, e é uma história que você vai curtir se ler, vai curtir. Ela tem um background muito interessante, tudo isso bastante aprofundado, mas ainda assim eu deixaria ela no quesito do vale a pena, porque quando ela passa dessa questão intimista, confrontando com o lado mais de ação, acaba ficando um pouco mais desequilibrado. Eu acho que Blackout acaba fazendo melhor esse equilíbrio para os personagens, e também, final daquele jeito, né? Agora vamos aí para Big City Dreams. Vamos pegar na sequência aqui. Big City Dreams é uma história, vamos colocar no boa. É boa, tá bom para Big City Dreams. Ela não é uma história ruim, é uma digamos assim, uma one shot que é interessante. Ela também vai colocar bastante essa questão de Night City, da opressão da cidade, como o próprio nome já diz, mas por trazer esse contexto frente a outros títulos já lançados e que abordam melhor esse universo, eu acho que Big City Dreams tá ok como uma boa história. É como eu falei, eu não vou classificar nenhuma como nem, porque eu acho que todas valem a pena você ler, todas vão trazer elementos interessantes no universo de Cyberpunk. A grande diferença vai ser o quanto cada uma se aprofunda, ou o quanto cada roteiro acaba optando por ser uma história que vai pegar mais numa vibe de ação ou mais numa vibe um pouco mais reflexiva, e novamente vai de você que está lendo, qual o seu tipo de história que você mais curte. Então vamos aqui agora para Where is Johnny, vai conversar um pouco mais sobre a questão de Johnny Silverhand, bastante interessante. Vamos colocar aqui no vale a pena, porque ele traz uma questão de lore um pouquinho maior, então vale bastante a pena. E por fim eu colocaria Your Voice como uma história ótima junto com Blackout. Ela é uma one shot? É curtinha? Sim, só que assim, é muito interessante o desenrolar da trama. Porque no universo de Cyberpunk existe as NDs, né, que são as fitas que as pessoas usam para viver aquela história de forma mais visceral, digamos assim. Inclusive temos conteúdos sobre as NDs aqui no canal, seus tipos e para que cada uma delas é usada, além da diversão dentro do universo de Cyberpunk. Mas essa história Your Voice é uma história que coloca o personagem numa situação em que ele tem que fazer uma entrega com um chip. Ok, ele faz essa entrega e aí a história se desenrola e você vai descobrindo o porquê
da utilização desse chip, o que estava acontecendo. Então assim, é uma coisa que eu colocaria como banal e comum no universo de Cyberpunk? Sim, seria uma atividade banal no universo de Cyberpunk. Só que, ao mesmo tempo, todo o desenrolar da trama é muito interessante. Então eu colocaria assim essa história como ótima. Bom, gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram o link para as nossas outras redes sociais, assim como o link da nossa campanha do Padrim para quem quiser nos apoiar. Inclusive, já deixando aqui um grande abraço a todos os apoiadores do Mega. E eu pretendo voltar mais com alguns vídeos de HQs aqui no canal, então espero que vocês curtam. Se vocês quiserem algum título um pouco mais específico, deixa aí na descrição para eu poder direcionar também alguns títulos que vocês tenham mais interesses, além dos que eu já estou lendo para produzir conteúdo aqui para o Mega. E claro, lembrando sempre que seu comentário é muito bem-vindo. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.